Torcedor rubro-negro acordou com essa notícia e acordou feliz porque a pressão em cima do técnico Tite já era muito grande. Bom dia para você, todos os amigos do Sport Center, também para o fã de esporte, sobre a movimentação. Sabe aquelas grades que colocam aqui naquele momento de pressão? Elas voltaram. Ontem o Flamengo venceu o Atlético Paranaense. Mesmo assim, o momento era de muita pressão antes mesmo da bola rolar. Vaias ao técnico Tite. Logo aqui atrás tem esse carro também da Polícia Militar, que chegou cedo por aqui e toda hora passam outros carros da polícia. Um outro já parou por aqui. Então, segurança reforçada, muita movimentação aqui no Ninho do Urubu com essa demissão do Tite. Hoje, na parte da tarde, Felipe Luiz, que vai assumir então o comando da equipe, já treina a equipe. O Felipe Luiz recebeu essa ligação logo na parte da manhã, disse sim ao Flamengo, apesar de ter uma ligação muito boa também com o técnico Tite, foi comandado por ele na seleção brasileira. Aqui no Flamengo também ele conhece muitos jogadores, conquistou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Carioca, então ele é amigo, a gente pode falar assim, desse elenco, um treinador que tem uma liderança, pelo menos tinha como jogador, e assumiu a equipe sub-20 do Flamengo. Ele está começando na carreira de treinador. A princípio gostaria de assumir uma equipe profissional a longo prazo, mas veio essa oportunidade agora e o Felipe Luiz disse sim. De acordo até com a apuração do nosso companheiro Pedro Ivo Almeida, a tendência é que o Felipe Luiz, além de ficar nesses jogos, fique até o final do ano e até o próximo ano, 2025. Claro, ele vai ser avaliado nesses 2 jogos pela Copa do Brasil. O Flamengo anunciou o Felipe Luiz como técnico interino, mas avalia-se também essa situação dele permanecer. É um ano de eleição, o sucessor do Rodolfo Landim, que tenta aí ser eleito, é o Dunche, e claro que isso também ajudou para isso tudo acontecer, inclusive a demissão do Tite. Ontem a diretoria, depois dessa vitória contra o Atlético Paranaense, que veio no finalzinho, o Flamengo não jogou bem, então o torcedor irritado também durante a partida, principalmente ali no segundo tempo, quando via o Flamengo não conseguindo aquele bom futebol, veio o gol no finalzinho. Mesmo com essa vitória, a diretoria se reuniu ontem e decidiu pela demissão. E tinha todo um cuidado que não vazasse a demissão do técnico Tite antes do anúncio oficial que aconteceu hoje pela manhã, depois do representante do treinador ser avisado. Então, o clima é esse por aqui. Tite demitido, Felipe Luiz chegando. Então, nessa próxima quarta-feira, tem o primeiro jogo pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tentando terminar o ano, pelo menos de forma positiva, caso conquiste esse título. Mas o clima ainda é de indefinição em relação ao que o Flamengo pode apresentar dentro de campo. Mas Felipe Luiz, então, assumindo essa equipe e a gente acompanhando tudo de pertinho. Treino hoje, então, lembrando, na parte da tarde. Primeira atividade com Felipe Luiz no comando da equipe. Ele que teria essa semana bem diferente, porque tinha decisão aí do Campeonato Carioca e agora ele já vira a chave para o time profissional em uma semana importantíssima para o Flamengo. Bruno, Mari, volto com vocês. Ô, Roberta, qualquer coisa também você nos aciona, que você tem prioridade aqui no Sport Center, qualquer movimentação por aí. Obrigada. Daqui a pouco tem também o Pedro Henrique Torre conosco com mais bastidores aí do Fla. Isso, o Sport Center tá recheado. Desempenho do Flamengo na temporada. Então foi campeão do Carioca. E aí depois a gente vem para os desdobramentos, né? Atualmente é o 4º colocado do Brasileiro, tá na semifinal da Copa do Brasil e caiu então para o Peñarol na Conmebol Libertadores. Mário Marra, quando o Tite foi anunciado no Flamengo, a gente ficou empolgado, curioso, tentando entender se a gente percebia as diferenças de temperamentos e de perfis de Flamengo, torcida e o Tite. Sim. Mas a gente tinha uma curiosidade que pela competência e pela qualidade dos jogadores do Flamengo, dava para sonhar com uma coisa muito positiva. Eu não imaginava que em setembro, fim de setembro, a história estaria desse jeito, no meio de uma temporada, com o Flamengo ali disputando um título, ou talvez o Brasileiro, mas nessa condição, Marra. Não, nem eu. É decepcionante, não é? É decepcionante, sem dúvida alguma. Se você olhar apenas aquela tela, você vai ter talvez dificuldade para explicar. Falar, 4º colocado no Brasileiro, ainda falta muita rodada. Mas se você olhar para o campo, e especialmente para o que representa o Tite
e para o que não conseguiu entregar por 357 dias, né? Faltava uma semana, o Pedro até destacou isso na semana passada, né? Que estava muito perto de completar um ano no cargo, você passa a entender um pouco mais. A cultura do futebol brasileiro não é uma cultura de respeitar trabalhos. E o Tite está cansado de saber disso. E quando chega o Tite, mais do departamento de futebol, além do campo, foi entregue a ele. E especialmente o Tite daria uma cara de mais organização, mais confiabilidade, mais respeito, mais algo... Hierarquia até, né? Sim, mais hierarquia. Algo que a direção do Flamengo talvez tenha entendido. Gente, erramos demais no ano passado. A gente disputou 7 títulos, a gente não ganhou nenhum. Chega, vamos entregar isso para alguém que vai fazer a coisa dar certo. E o alguém que vai fazer a coisa dar certo é perfeitamente compreensível que o nome seja o Tite. Por quê? Porque o currículo dele mostra. Porque ele era o técnico da seleção brasileira. Então, eu acho que o Tite ficou abaixo. Eu acho que eu não esperava, né, voltando à sua fala anterior, eu não esperava que agora a gente tivesse explicando a demissão do Tite. Até porque não precisa explicar. Não. E ontem o Tite falou, né? A avaliação vai ser feita quando o trabalho terminar. Terminou, Breiler. Qual é a avaliação? A avaliação é de um trabalho que deu frutos no começo. No ano passado, quando o Tite assume, o Flamengo ali começou a se reorganizar. A gente enxergava boas perspectivas, embora o Tite não tenha chegado ali para dar resultado já em 2023. Mas para esse ano as expectativas eram maiores, mas ao mesmo tempo reguladas pelo que foi o ano do Flamengo. Então o torcedor do Flamengo nem esperava um time encantador. Essa cobrança se dissipou ao longo do tempo, depois de vários técnicos que passaram, mas esperava um trabalho seguro, um time que não sofresse tanto, que conseguisse se impor sobre os adversários, sobretudo adversários mais frágeis, mas a gente viu rapidamente no decorrer da temporada que isso não aconteceria. E logo depois do Campeonato Carioca, o Flamengo tem aquela oscilação contra o Palestino, aquela derrota que é muito emblemática fora de casa, e ali se percebia que o Tite teria dificuldade com o trabalho. Então eu vejo que é um trabalho que ficou aquém. O Tite poderia mais, mas a diretoria do Flamengo também pecou muito com ele. Mas dá para imaginar que em algum momento essa chave fosse virar assim no trabalho dele, Tite? Agora Tite? não. Adenor. Pode me chamar de Adenor. No sentido... Porque, tá, a gente discutiu isso, né? Demite ou não demite? Fica ou não fica? Dava algum sinal para o torcedor de que, calma, termina essa temporada e depois as coisas vão se ajustar? Então, talvez eu... Ele já não ia ficar para o ano que vem, né? Não ia. Alice no País das Maravilhas. Talvez eu Poliana. até... Poliana. Talvez eu até... Acho até que dá para sentir um cheirinho de algum sinal. Tá. Mas... Não dava, né, Mariana? Sabe por quê? Porque eu acho que o próprio Tite, eu acho que ele está... Eu acho que o tempo que ele ficou distante do dia a dia de clube, talvez tenha cobrado uma fatura para ele. Sabe, da resposta mais imediata, de falar um pouco mais a língua do torcedor, se aproximar do torcedor. As entrevistas, pelo amor de Deus, Isso, eram péssimas, ele se distanciava do torcedor. Péssimas. É o torcedor mandando ele, né, fazer outras coisas, e ele, assim... eu sinto, é claro que sinto, como ser humano sinto, mas... Não, cara, assim, um pouco de indignação. Isso. Um pouco de reação. Não, ele falou ontem que o Flamengo, o desempenho foi tão bom quanto os anteriores, a diferença foi o gol. Pelo contrário, o desempenho foi tão ruim quanto dos jogos anteriores, só que teve o gol. E é isso que o torcedor, nesse momento, precisa... Não é nem que ele quer ouvir, é isso que o torcedor enxerga. É isso. É isso que o torcedor enxerga. Mas eu acho que o tempo, longe de clube, distanciou demais o Tite do chão duro de clube, sabe? Isso, até porque ele sempre foi bom nisso. Ele não sempre também... Se comunicar não foi sempre uma virtude dele? Foi. Mas vocês não percebem um ponto comum em toda essa história do Flamengo? Que é a capacidade que o Flamengo tem de transformar bons treinadores em maus profissionais? Isso é verdade também. E vamos combinar. Sampaoli é mau técnico? Não é. Pode ter suas questões, seus métodos de trabalho. Vai ter sempre essa vírgula aí, né? Mas não é um mau treinador. Mas é bom treinador.
e até indo mais longe, o Vitor Pereira é um mau treinador? Até para o que mostrou no Corinthians, a capacidade ali de resgatar o time, de tornar o time competitivo, também não é. Assim como o Tite, que assumiu seu primeiro trabalho no Flamengo, depois de uma passagem pela seleção, que avaliando friamente não foi ruim, o Tite, o Sampaoli, o Vitor Pereira, todos sofreram com um problema estrutural do Flamengo, que é um clube que tem muita grana, um clube que fatura R$1 bilhão por ano e não consegue se transformar numa potência estável. E ser uma potência estável não é aquele time que vai ganhar todo ano, que vai ter uma soberania. Mas aí eu acho que o Sampaoli teve mais responsabilidade nesse sentido do que o Tite, né? Não, sim. O Sampaoli contribuiu muito pro caos ali, né? Mas olha, mas naquele... Diferente, acho que do Tite e até do Vitor Pereira. O Sampaoli, pelo amor de Deus. Mas naquele momento de caos do Sampaoli, Bruno, o Marcos Braz estava se engalfiando com o torcedor no shopping. Talvez tenha faltado ali algo superior para colocar as coisas no lugar. Exato. E hoje o torcedor do Flamengo precisa enxergar além do Tite, porque o torcedor naturalmente está feliz. O trabalho não estava andando, já estava desgastado. Mas a gestão do Landim vai terminar. Foram 6 anos, 2 mandatos, e não conseguiu ter um treinador que começasse e terminasse a temporada. Nenhum treinador. O Jorge Jesus não foi esse cara, porque ele chega no meio do ano, substituindo o Abel Braga, acaba saindo depois, mas depois do Jorge Jesus, o Flamengo não conseguiu se estabilizar. E, para mim, esse fato é um grande atestado de incompetência na gestão de futebol. Mas aí, grande atestado. Mas aí eu aqui sentada, sou flamenguista, um rubro-negro, liguei a TV, eu liguei o Disney Plus, estou acompanhando o Sport Center. Ele percebe que, tá bom, a questão não é necessariamente o técnico, porque já passaram 1 bilhão, ninguém consegue dar jeito. Claro que a gestão tem suas questões, e muitas questões, mas era o que a gente conversou aqui. Esse ano, eles entregaram de parte de campo, tá? Tô falando ali do... Claro que tem problemas, entrevista, até presente ou não, mas o jogador sabe que existe um segundo andar e existe um andar dele ali de jogar bola. Tem muito time que tá com o segundo andar todo zoado. Verdade. E os caras estão conseguindo jogar bola. Pelo grupo, pelo técnico, pelo elenco, sei lá. A própria responsabilidade dos jogadores também, né? O meu ponto o torcedor, ele só vai ter paz, então, no fim desse ano? Quando tiver a eleição? Aí tá tudo resolvido? Não, o ponto eu tenho uma percepção diferente, Mari, de que a diretoria do Flamengo ainda não entrega, em termos estruturais, tudo que o clube pode. E aí vai muito além. Os problemas de lesão que o Tite voltou a citar ontem. O Flamengo tem isso há quantos anos? Departamento médico, jogador que entra, reincidência de lesão, dificuldade de recuperação, e não muda. Os problemas de ter subestimado uma temporada que teria Copa América, que o Flamengo sabia desde o começo que seria desgastante, que perderia jogadores, demorou a se movimentar no mercado. E aí o principal, quando o chefe do departamento de futebol não tem o respeito de lideranças do elenco, e esse cara, num momento crucial como esse, está fazendo campanha, a reeleição como vereador, isso pega muito mal. Internamente, como o Gabigol vai se colocar na linha se o chefe dele está atento, tem outras prioridades? Se houvesse meritocracia real no Flamengo, o Marcos Braz teria saído junto, não com o Tite, mas com o Vitor Pereira ou com o Sampaoli, porque o departamento de futebol do Flamengo é crítico e a gestão continua sendo amadora. Esse é o grande ponto do Flamengo. A gente falava aqui na sexta, né, Marra, que o Flamengo está se comportando como o Manchester United na Inglaterra. Nossa, inclusive... Hoje corre o risco do Ten Hag cair também. Mas era para o Flamengo, se tivesse excelência de gestão no futebol, ser o Manchester City no Brasil, pela capacidade financeira que tem. Um clube que fatura R$1 bilhão no Brasil, ter uma gestão como essa, é inadmissível no futebol. Foi o melhor momento para demitir o Tite. E depois eu vou entrar no Felipe Luiz. Quero a opinião de vocês no chat também. Boa tarde, Nando. Boa tarde, GV. Boa tarde, Doria. Sempre bom ter você aqui. Boa tarde para a galera de casa. GV, dentro de um planejamento que você faz no início do ano, para que as coisas aconteçam de uma forma legal, para que você tenha um histórico para chegar ao fim do ano e ter um balanço do que tudo que aconteceu, se foi bom, se foi ruim ou não, eu acho que não. Não foi a melhor decisão, porque dentro do que eu acredito em um futebol bem gerido, não dá para você mandar um treinador embora, demitir um cara, a não ser que ele peça essa demissão antes de um jogo importante como essa semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, mesmo tendo sido desclassificado, eliminado da Libertadores na semana anterior
Por quê, GV? Porque a gente tem a memória ruim. Eu estava fazendo um levantamento aqui. Pensa nisso, GV. O Ceni ficou no Flamengo entre novembro de 2020 e julho de 2021. Foi campeão brasileiro. O Dorival chegou no Flamengo dia 10 de junho, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Jorge Jesus chegou naquela parada para a Copa América de 2019. Isso. Foi campeão da Libertadores e brasileiro. O que eu quero com esses números aqui? Esses são os últimos grandes títulos do Flamengo, né, nos últimos anos. Que não teve planejamento. Atirou em um cara grande para consertar um trabalho que não deu certo e acabou ganhando. A gente entende que o planejamento ali não houve. Os caras que têm muito dinheiro fizeram uma contratação de peso, não deram sorte, até porque os caras que vieram têm que ter tido competência para fazer as coisas acontecerem. Mas não houve planejamento, não foi uma coisa construída desde o início para chegar no final e ser premiada com um bom trabalho e com títulos. Apesar de que eu acredito que um bom trabalho nem sempre é premiado com títulos, mas aqui no Brasil a gente sabe que a cultura do imediatismo, você tem que ganhar para validar o processo. Então, eu acredito que não foi a melhor decisão mandar o Tite embora agora. No fim do ano era outro problema. O projeto não foi concluído, o que a gente planejou não aconteceu, por favor, segue o seu caminho, vamos trazer outro. Ok, mas da forma que foi, eu não concordo. A última vez que um treinador do Flamengo passou o ano inteiro no poder foi do Luxemburgo em 2011. Agora, eu estava escutando hoje um programa bem legal, inclusive. Era Mauro César, Juca Kfouri, Trajano, tinha mais uma galera na internet. O YouTube me sugeriu, eu vim escutando. O Mauro falando uma coisa que é verdade, no sentido de planejamento, de trazer o treinador com perfil. Ele falou, tu acha que o Jesus foi um negócio planejado, estudado? Já tinha negociado com o Galo, veio e deu muito certo no Flamengo. Poderia ter caído se o Flamengo perde para o Emelec, depois daquela escalação tenebrosa dele. Dorival, tava lá no Ceará, Série B, se eu não me engano, né? Agora Série A, não me lembro. Tava lá no Ceará. Série A. Tu acha que quando o Flamengo trouxe o Dorival, isso pergunta do Mauro César que cabe reflexão. É Mauro César Pereira. O Flamengo falou, vamos trazer o Dorival que a gente vai reagir agora, vai ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil? Difícil. Apanharam pra caramba contra o Ceará. Apanharam muito. Então, de lá pra cá, se você for olhar os treinadores, foi tudo meio que de supetão e com perfis diferentes. Vou botar os números na tela aqui pra trazer o Dorilhão pro nosso papo. Bota pra mim, Joãozinho, por favor. Tite demitido de outubro de 23, né? Que ele chegou um pouquinho antes. E eu achei isso bom pra ir começando a pegar ali a parada com o time. Dorilhão, 70 jogos, 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é ruim, quase 66%. Lembrando que com 72 o time ganha brasileiro aqui, 72, 73 ganha brasileirão. Então E o Flamengo de fato é o terceiro colocado, né? Quarto lugar no Brasileirão de 23, que foi o ano passado, ali no final. Campeão carioca, teve isso também, com maior ataque, melhor defesa, não sei o quê. Cheio de números que você viu onde? Na tela da Band. Quartas da Libertadores, foi eliminado. Semi da Copa do Brasil, ainda por jogar. Quarto lugar no Brasileirão. Esse é o panorama hoje. E eu quero a sua opinião. Igor Dorilov. Boa tarde, Boa GV, tarde. Fernandão, todo mundo que está em casa. Você falou sobre essa falta de planejamento da diretoria, essa falta de norte, de ter um perfil traçado. Mas dentro dessa falta de planejamento, o Tite talvez tenha sido o cara que foi mais aguardado, mais planejado, ou mais escolhido a dedo. Porque ele veio realmente numa reta final de temporada em que o Flamengo já não tinha mais grandes chances, já pensando no ano seguinte. E ele teve aquela reta final do ano passado, teve uma pré-temporada toda para conhecer a equipe, montar o elenco, trabalhar da forma que ele desejava e começa a temporada muito bem. No Campeonato Carioca, vencendo todo mundo, tendo melhor ataque, como você falou, melhor defesa, sendo campeão. E ali parecia que o Tite realmente ia engatar com o Flamengo. Tanto que todo mundo projetava o Flamengo como favorito a tudo nesse ano. Já vinha sendo assim nas últimas temporadas, mas muito por conta do trabalho do Tite, nesse início de 2024, essa posição foi reforçada. Só que um trabalho que parecia evoluindo mês a mês, quando começou a ter desafios mais importantes, mais difíceis, começou a tropeçar, a perder jogos que não era para perder, a ter um desempenho muito ruim. Isso acima de tudo. Acho que não só o resultado, a gente tem que levar em conta muito o desempenho do Flamengo nesses últimos jogos. Se a gente pega um recorte recente aí, o Flamengo foi muito bem contra o Bahia na Copa do Brasil, foi muito bem contra o Palmeiras na Copa do Brasil, foi muito bem contra o Vasco, até o jogo que não venceu, mas foi um jogo que o Flamengo dominou inteiramente. E depois dessa partida contra o Vasco, o Flamengo fez 4 jogos muito ruins. Foram os 2 jogos contra o Peñarol e o jogo contra o Grêmio fora de casa e esse jogo de ontem. Então o desempenho do Flamengo realmente caiu. Foram só 4 jogos? Foram. Mas o Tite já vinha
tropeçando, ali balançando no cargo nesse sentido, de ter pouco desempenho. E apesar de eu defender muito o trabalho a longo prazo, primeira, segunda e terceira chance, eu acho que o Tite já deveria ter sido demitido do Flamengo há mais tempo, GB. Concordo com o Fernandão quando ele diz que na véspera de uma semifinal, na véspera de uma final, não é hora de demitir treinador, mas eu acho que isso só aconteceu porque a diretoria do Flamengo demorou a demitir o Tite. Acho que isso já deveria ter acontecido. Um espaço aí agora. É isso aí, nação rubro-negra! Eu já tô começando aqui, iniciando esse vídeo, trazendo muitas grandes novidades para vocês nesse início de mês de outubro. O Flamengo agora está com o Felipe Luiz à frente do Flamengo. Eu tô muito feliz, espero que o Felipe Luiz possa, né, dar o máximo, né, fazer esse time jogar, evoluir cada vez mais e que ele possa trazer o torcedor, né, de volta ao estádio, motivado, com aquela confiança lá em cima, que eu tenho certeza absoluta de que o Flamengo vai ganhar esse título agora da Copa do Brasil. Agora vai. Agora vai. Agora vai, Felipe Luiz já começou a dar aquela corridinha igual o Jorge Jesus, né? É muito inteligente taticamente, sabe ler o jogo como ninguém, é um cara que estudou, um cara que se preparou. Então assim, alô Felipe Luiz, todo sucesso do mundo pra você, que você possa jogar, você possa fazer esse time jogar muita bola, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Quero saber a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!